Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou João Batista, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, Projeto Restaurando Vidas. Hoje aqui iremos fazer um panorama a respeito da terceira lição de 19 de abril de 2020, do segundo trimestre de 2020, que tem por título Eleição e Predestinação. Estamos recebendo aqui o nosso pastor Aloísio, que irá fazer um comentário ou dar um panorama a respeito das leituras diárias, para que quando você chegar, ou quando nós chegarmos no domingo, já tenhamos aprofundado no assunto que iremos tratar. Pastor Aloísio. A paz do Senhor. Nós glorificamos ao Senhor pela palavra escrita aqui do pastor Douglas. Foi muito feliz nas colocações, falando de eleição e predestinação. E na segunda-feira ele usou 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, e deixou como tema: fomos eleitos segundo a presciência de Deus. E eu quero fazer um rápido comentário sobre isso. Quando ele diz a presciência de Deus, o apóstolo Pedro está falando realmente do saber e o conhecer de Deus do nosso futuro. Então, Pedro aqui também vai demonstrar as três pessoas da Trindade trabalhando em conjunto para a salvação da humanidade. Então, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento prévio de Deus em relação às pessoas, à humanidade, nos remete a quê? A graça. Que graça é essa? É a graça da eleição dada aos homens, irmão João. Então, e essa graça, ela vem através de Jesus Cristo. Então nós percebemos que o Espírito Santo do Senhor é aquela pessoa que nos tira das trevas. Por que isso? Porque a palavra já revela que o mundo jaz em trevas. O Senhor nos tira das trevas para maravilhosa luz, e para a eterna salvação. Através de quê? Através de uma escolha. E essa escolha foi feita por Deus a nós. Deus nos escolheu, Ele nos elegeu. Louvado seja o nome de Jesus. E na terça-feira, ele usou, segundo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E nós sabemos que Deus ofereceu a salvação a todos, porém, nem todos a quiseram. Porém, nem todos a receberam e nem a receberão. E Deus alimenta um sentimento paternal por as pessoas, pela humanidade. Então, eu trouxe aqui duas palavras que o apóstolo Paulo usa, e aqui no grego, e a primeira palavra é teló, onde ele quer nos mostrar a conotação sentimental, o desejo sentimental de Deus para a humanidade. Ele quer salvar a humanidade. E não bolomau, porque bolomau seria, na verdade, o Senhor forçando as pessoas a fazer isso, seria as pessoas serem determinadas, Mas, ao contrário, Paulo quer mostrar que as pessoas têm esse direito, Tem esse direito. Então, ele mostra que é um desejo sentimental do Senhor. O Senhor quer salvar a todos, mas, infelizmente, nem todos serão salvos, E embora, irmão João, todos os irmãos, o Senhor queira dar essa salvação aos irmãos, dar salvação às pessoas, pela sua onisciência, ele sabe que não será, que nem todos se apropriarão desta magnífica salvação. Nem todos serão eleitos. Glória a Jesus. E agora, na quarta-feira, ele vai usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, onde ele diz: os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Gostaria que todos nós prestemos bem atenção nesta fala do apóstolo Paulo. Escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele quer dizer aos coríntios: pessoal, atenção, tenha atenção nisso. Se você estiver de pé, cuide para que não caia. Então vigie. É isso que Paulo quer traduzir para nós, quer mostrar para nós. Aí eu trouxe dois exemplos de dois homens de Deus na palavra do Senhor. Um é Sansão
e outro do Davi, que caíram momentaneamente. Caíram momentaneamente. Aqui eu não vou entrar no mérito de se Sansão foi salvo ou não, eu quero só mostrar que ele caiu momentaneamente. Por quê? Sansão foi consagrado pelos seus pais ainda no ventre. E Sansão, só que ele quis casar com a mulher filisteia. Ele escolheu a mulher filisteia, apesar que seus pais haviam dito para ele: olha, é melhor que você ache uma mulher da tribo de Israel. Mas mesmo assim, ele não quis obedecer aos seus pais e casou com a mulher filisteia. E isso trouxe desgraça para a vida de Sansão. Outro que também não quis escutar a instrução foi Davi. Davi estava no seu palácio e olhou para uma mulher. E esse olhar cobiçoso trouxe várias coisas ruins para a vida de Davi. Davi olhou com seu olhar cobiçoso, isso trouxe duas coisas ruins para a vida de Davi e para toda a sua família. Ele cometeu dois pecados: o pecado de adultério e o pecado de assassinato. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, nós percebemos que quando Davi faz pergunta, responderam para ele: olha, trata-se de uma mulher casada. Batseba, mulher casada e casada com Urias. Então, Davi, nesse intento de pecar, ele não olhou as instruções do próprio Deus, né, e das pessoas que avisaram para ele: olha, é uma mulher casada com um dos seus soldados. Então, trouxe uma desgraça para toda a sua família, né, e para todo o seu reinado. É isso que Paulo quer mostrar para nós. Irmãos, irmãs, está de pé, olhe que não caia. Estejamos vigilantes, estejamos muito vigilantes, porque o diabo ele quer nos destruir, o diabo ele quer nos derrubar. Então fiquemos bem espertos acerca disso. E na quinta-feira, ele traz Romanos 8,30, né? Ele diz: apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. E eu digo, o fato de alguém vir a amar a Deus não é mérito humano. Não é mérito humano. Eu faço essa afirmativa olhando para a palavra do Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos essa alegria, irmão João. Os irmãos que irão nos ver, nós temos esta alegria. Foi o Senhor que nos escolheu. E foi o Senhor que nos escolheu. Não foi por mérito. Não é por amor que nós amamos. Não, foi por mérito. Não foi por mérito. Foi pelo amor do Senhor para conosco. É por isso que Ele nos escolheu. Então, o homem aqui chamado não é um simples chamado. Na verdade, irmãos, é uma convocação solene. Não é um chamado simples, né, de um homem para o outro homem, não. É uma convocação solene para servir ao Deus que fez o céu e a terra, para servir o Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nós olhamos e aceitamos essa convocação solene. E quando aceitamos essa convocação solene, nós seremos justificados. Por quê? Pela consequência da convocação. Houve uma convocação. Eu aceitei, você aceitou, você irmão, você irmã aceitou. E aí, meu querido, né, a convocação, a consequência dessa convocação vai ser a justificação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aí é o grande clímax, glorificado no sentido de ser como Cristo. Aí você pode ver em 1 João, capítulo 3 e verso 2, né? E na sexta-feira, ele vai dizer o seguinte, ele usou o texto bastante conhecido em Romanos 8, verso 28 e verso 29. E aí ele faz uma afirmativa, ele diz: a predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. E a expressão todas as coisas aqui, meus queridos, vem de uma palavra grega sunerge, indicando que o sujeito da ação é o próprio Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o sujeito da ação aqui é Deus, não depende de mim, não depende de você, não depende de você, depende da ação divina em nossa vida. Então, nós não temos nenhum mérito na salvação, nós não, o mérito é todo do Deus Todo-Poderoso. Então, nós somos eleitos e predestinados à salvação, eleitos e predestinados à salvação, bendito seja o nome de Jesus.
O Senhor nos conhece. O Senhor conhece a mim, conhece a você. E aí eu quero falar novamente, esse conhecimento prévio do Senhor, do ser humano, né, nos leva a entender a graça infinita da eleição. A graça do Senhor para conosco. E no sábado, ele fecha dizendo, a salvação pela graça provém do amor de Deus. A salvação pela graça provém do amor de Deus. Então, a graça da eleição, né? Nós, como pentecostais, nós defendemos isso, a graça da eleição. Então, meus queridos, definitivamente nenhum sentimento ou esforço da parte de qualquer ser humano tem valor ou capacidade para influir em sua salvação pessoal. Não tem. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos isso. Então, irmão João, você, a única forma de você ter a justificação divina e, portanto, o perdão de Deus e a salvação eterna é a fé sincera em Jesus Cristo. Não tem outra forma. A única forma de você ter o perdão divino, a única forma de você ter a justificação divina e a única forma de você receber a eterna salvação é a fé sincera. Não é a fé mais ou menos, é a fé sincera em Jesus Cristo de Nazaré. Porque este morreu na cruz por mim, este morreu na cruz por você, este subiu ao madeiro e derramou o seu sangue carmesim para a nossa salvação. Desde antes, João, ele já nos escolheu, irmão e irmã, desde a criação do universo, eu afirmo, pois a Bíblia nos afirma isso, não é? Ele já havia nos escolhido para sermos os seus servos, bendito seja o nome do Senhor. E para finalizar o nosso bate-bola aqui, nós precisamos deixar um capítulo e alguns versículos para os irmãos fazendo a meditação na sua casa. Eu estou falando de Romanos, capítulo 3, louvado seja o nome de Jesus, a partir do verso de número 21, onde a palavra do Senhor diz assim, acompanha aí. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Nós somos justificados pela fé sincera em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gostou dos comentários? Convido a todos vocês a estarem presentes na Escola Bíblica Dominical, no domingo, nos acompanhando presencialmente ou via online.